Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. Eu sou o professor Alan e hoje, com conteúdo especial, a gente vai trazer para vocês a resolução das questões da prova da Petrobras de 2018, a última prova que foi feita pela banca Sesgran-Hill. A gente sabe que a Sesgran-Hill é a banca contratada para a próxima prova da Petrobras e é importante que a gente veja qual é o estilo da banca ao cobrar nesse tipo de prova feita ela fez na Petrobras em 2018. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir essa prova nos blocos 1, 2 e 3 e separar esses blocos por vídeo. Então hoje a gente vai começar a resolução do bloco 1. Vamos lá? Muito bem, pessoal, vamos começar com o bloco 1, a questão de número 21. Vamos lá? A figura ao lado ilustra um aparato usado para medir a carga elétrica de uma esfera. Nesse sistema, a esfera carregada positivamente é posicionada em uma rampa feita de material isolante, e a tensão na fonte VE é ajustada de modo a manter a esfera em repouso, conforme ilustrado na figura. Essa fonte de tensão é aplicada entre duas chapas metálicas condutoras, grandes o suficiente para fazer com que o campo elétrico no seu interior seja considerado uniforme. Em um determinado procedimento de medida, foi utilizada uma esfera de massa igual a 20 gramas e o ponto de equilíbrio foi atingido, ajustando-se a tensão da fonte em VE igual a 10.000 volts. Considerando-se a aceleração da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que a carga elétrica da esfera em microcoulombs é igual a quanto? Então, pessoal, essa questão vai ter alguns passos. Primeiro, a gente tem que lembrar que quando o campo é uniforme, tá? Dentro de um capacitor de placas paralelas muito grandes, de modo que dentro do capacitor o campo elétrico seja uniforme, a gente consegue aproximar essa relação aqui. O valor do campo elétrico é dado pela razão entre a tensão aplicada, a diferença de potencial aplicada entre as placas e a distância entre as placas, tá certo? E aí a gente vai encontrar, portanto, que o campo elétrico tem essa intensidade quando dentro de placas com essa distância aqui, foi dado que a distância é 20 centímetros, e com essa tensão aplicada, 10.000 volts. Ok? Então, quando você tiver essa tensão e essa distância aplicada entre as placas, o seu campo interno vai ser 10 kV. E aí, para onde vai estar aplicando esse campo interno? Tá? Esse campo interno sempre é aplicado do terminal positivo para o terminal negativo. E aí, isso vai nos dar uma dica importante do que vai acontecer a seguir. A gente sabe que quando a gente tem uma carga positiva, ela sempre vai tender a seguir o sentido do campo. Então, nesse caso, como o campo está deslizando para a direita, então a gente vai ter que a minha carga, ela também vai ter a tendência de ir para a direita. Então a gente sabe que a força elétrica vai estar apontando para a direita. Então, nesse caso, a gente vai ter essa situação aqui. A força elétrica apontando para a direita por causa justamente do campo. A força-peso, que a gente sabe que aponta para baixo. E nesse caso, a gente sabe quanto é que vai levar a gravidade. E, para contrapor essas forças, como eu estou em equilíbrio, eu sei que a minha força que vai surgir, somado com as forças que... A minha força normal que vai surgir, somado com as forças que estão sendo aplicadas, tem que se anular. Então, essa força normal que vai surgir, que faz 90 graus com a minha superfície, vai se anular com a força peso e com a força elétrica. Em outras palavras, a componente horizontal da normal vai se anular com a minha força peso e a minha componente, ou desculpa, eu inverti, tá? A componente vertical da força Y vai se anular com a força peso e a componente horizontal da força normal, né, vai se anular com a força elétrica. Então, disso a gente vai retirar o seguinte: a gente vai ter a seguinte situação, tá? A força elétrica que está na direção positiva do eixo X, menos a minha componente horizontal da força normal é igual a zero. Beleza? As componentes de cada eixo X, eixo Y, tem que se anular entre si. Então, essa força tem que se anular com essa, e a força-peso que está na direção negativa tem que se anular com a projeção no eixo Y da força normal. Ok? Então, de cara, a gente vai ter o seguinte: essa força aqui, força elétrica, vai ser igual a normal, a projeção da normal no eixo X, e a força-peso vai ser igual à projeção da normal no eixo Y. E o que é que vai dar pra gente? A gente sabe que cosseno de 45 é igual a seno de 45. Então, se eu fizer aqui a fração entre esses dois, esse vai cortar com esse vai cortar com esse. E eu vou ter que a força elétrica dividido pela força-peso vai dar igual a 1. Se eu passar o meu peso multiplicando, eu vou encontrar esse resultado aqui. Ou seja, a minha força elétrica
para eu entrar em equilíbrio, para esse problema em específico, tem que ser igual a força-peso. Portanto, a gente vai ter que a força elétrica, que é igual a carga vezes o campo elétrico, vai ser igual a massa vezes a gravidade, que é igual a força-peso. Ora, a massa tem que estar em quilogramas, é 0,02, a gravidade é 10, e o campo elétrico que a gente determinou lá no começo da questão é 50.000. Para que isso aconteça, é necessário que a minha carga elétrica seja de 4 microcoulombs, o que faz com que meu gabarito seja a letra C. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 22. Vamos lá. No aparato ilustrado na figura ao lado, há um trilho metálico imerso em um campo magnético uniforme B, sobre o qual uma barra metálica que pode deslizar livremente. Essa barra metálica é tracionada por uma força F de T, tal que a posição horizontal da barra em relação ao trilho X de T varia senoidalmente no tempo, com o período T, conforme mostrado no gráfico ao lado. Tá? Esse gráfico aqui representa o como essa barra vai estar oscilando ao redor deste ponto de equilíbrio aqui. Muito bem. Nesse aparato, as resistências do trilho e da barra metálica são desprezíveis em comparação à resistência à rede do circuito. Sendo assim, o que se pode afirmar sobre a corrente I de T? Muito bem, pessoal, vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre a parte teórica. Uma coisa importante, tá? A gente vai desconsiderar a indutância L. Tem um campo magnético ali envolvendo essa espira e teoricamente teríamos uma indutância, mas para efeitos dessa questão, a gente vai desconsiderar L por provavelmente ser desprezível para o efeito que a gente está querendo estudar aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lembrar o seguinte. A gente sabe que, pela lei de Faraday-Lenz, a gente vai ter aqui o meu campo elétrico, ou minha força eletromotriz dentro da espira, ela vai ser proporcional à derivada do fluxo, ou seja, a variação instantânea do meu fluxo magnético dentro da espira. Ora, e também, adicionando a lei de Lenz, a gente sabe que essa tendência, essa força eletromotriz, terá a tendência de gerar uma corrente que, por sua vez, tentará desfazer essa operação aqui. Ok? Mas isso a gente vai ver com calma mais para frente. Então, com isso, a gente sabe o seguinte: o fluxo que atravessa essa espira, ele está no sentido de entrar na folha de papel, por causa justamente dos xizinhos aqui. Tá certo? Então, qual é o valor desse fluxo? Ele é constante, ele é um fluxo B uniforme. Então, em toda essa superfície aqui eu tenho o mesmo valor de B. Então, eu posso tirar ele da minha derivada. E o meu fluxo B também não varia com o tempo. Já a minha área, ela varia com o tempo. De que forma? A minha área é esse negócio aqui, vezes a largura. Então, eu tenho a minha altura L. No caso, minha largura L. No caso, isso aqui seria a minha altura L mesmo. E aqui eu tenho minha largura, que varia com o tempo. É uma certa largura, que eu vou chamar aqui de, por exemplo, a H, tá? Que é aqui, ó, o meu Hzinho aqui. E esse H está somado com uma senoide que vai oscilar entre mais W e menos W, ok? Que vai justamente nos dar a variação da área dessa espira. Muito bem, então, dessa forma, tirando essa derivada, eu sei que o H é constante, então ele vai embora. Eu sei que o L é constante, mas está multiplicando, então ele sai. O B é constante, está multiplicando, sai. O W é constante, está multiplicando, sai. Então eu sei que a minha derivada vai ficar dessa forma aqui. O meu campo, o módulo no caso, né, vai ser dado por BLW, que é o máximo valor que a minha barra consegue atingir de amplitude, vezes a frequência de oscilação ômega, cosseno de ômega t. Muito bem, pessoal. Então, vamos tirar algumas conclusões daqui, tá? A gente deve lembrar que a corrente induzida sempre tem o sentido de impedir a variação positiva ou negativa do fluxo. Ou seja, se o meu fluxo aumenta, a minha corrente vai ter que gerar um contrafluxo diminuindo. Ou seja, se meu fluxo aumenta para baixo, a minha corrente vai tentar induzir um fluxo que diminua esse aumento. Se o meu fluxo diminui para baixo, a minha corrente vai tentar induzir um fluxo que aumente para baixo. Ela sempre vai ser do contra com relação ao sentido do fluxo. Se o fluxo, por exemplo, aumentar para cima, a corrente vai tender a corrente induzida vai gerar um fluxo que diminua para baixo, tá certo? Se o meu fluxo diminuir para cima, a minha corrente vai gerar, no caso, o fluxo se reduzir para cima, a minha corrente vai tentar gerar um fluxo que aumente para cima, tá certo? Então, essa é a ideia da lei de Lenz. A corrente ela sempre vai tentar
retirar fluxo. Isso é a ideia justamente de transmissão eletromecânica, tá? É assim que acontece a transmissão eletromagnética ou eletromecânica de energia. Mas palco para outro momento. Vamos aqui para as afirmativas. Como L foi desconsiderado, tá? A gente vai ter que IT vai estar em fase com a minha E de T. E assim a gente vai ter 4 observações que a gente vai poder fazer aqui. Primeiro, nos extremos, quando minha barra está em menos W e em mais W, a variação de campo ela é mínima. Ou seja, se você derivar desses pontos, né, que são os pontos de máximo e de mínimo, então a minha derivada aqui, ela vale zero. Então, dφ dt aqui vai valer zero. Como dφ dt vale zero, logo meu E vale zero também, porque E a gente já viu que é proporcional à derivada do fluxo. Nesse caso, como E é zero e a gente não tem indutância, logo E dividido por R, que vai ser igual a I de t, também vai ser igual a zero. Tá certo? Segundo, em x de t igual a zero, ou seja, quando a minha barra está nesse ponto de equilíbrio, é quando você tem a derivada mais íngreme. Então, tanto nessa quanto nessa aqui, que ele está passando de um lado para o outro ou do outro para um. Nesse caso, como a sua derivada é máxima, o teu I de t é máximo. Tá certo? Justamente pela mesma situação. Se eu tenho E máximo, eu necessariamente vou ter I de t máximo. Por quê? Porque eu não tenho indutância. Se eu tivesse indutância, eu teria que ter cuidado com essa consideração. Beleza? Terceira afirmativa. Quando a barra vai no sentido de menos W até W, ou seja, faz esse passeio aqui, o meu fluxo aumenta, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? A minha corrente vai ser gerada com o sentido de diminuir esse aumento, ou seja, a minha corrente ela vai ser tal que o meu fluxo induzido tenha esse sentido. Para que meu fluxo induzido tenha esse sentido, pela regra da mão direita, a circulação de corrente tem que ser nesse sentido aqui. Em outras palavras, a gente vai dizer que I de t ela é positiva. Já se eu esteja no sentido de reduzir o fluxo, ou seja, para cá, eu vou ter o sentido de, como o fluxo vai estar reduzindo, a minha corrente vai tender a aumentar o fluxo. Ou seja, a minha corrente vai ter o meu fluxo vai ter esse comportamento. E pela regra da mão direita, para poder gerar esse fluxo nesse sentido, eu vou ter uma corrente, um fluxo de corrente nesse sentido aqui. Em outras palavras, a minha corrente vai ser negativa, tá certo? Então, quando minha área está ficando maior, minha corrente é positiva. Quando minha área está ficando menor, a minha corrente ela é negativa. E a última, a gente já viu que, já observamos isso, mas agora é só uma constatação matemática mesmo, que como eu não tenho indutância, a minha corrente de T é dada pela razão entre minha força eletromotriz e minha resistência, e portanto, a minha corrente ela é proporcional ao valor do campo, à largura da minha espira, a ao máximo alcance que eu consigo com a minha espira e a frequência em que essa barra está oscilando, além de ser inversamente proporcional à resistência. E a minha corrente de T oscila com o mesmo período de oscilação da barra. Então, a partir disso, vamos avaliar as afirmativas. Letra A diz o seguinte: ela é positiva quando a barra está se deslocando em direção ao resistor R. Ora, quando a barra está nesse sentido, a gente já viu que na verdade a corrente ela é negativa. Então a letra A é falsa. Letra B. Atinge sua máxima intensidade nos instantes de tempo em que a barra está na posição x de t igual a zero. Perfeito, vimos isso. A gente viu que quando a barra está em x de t igual a zero, que é nessas situações aqui, a gente tem as máximas derivadas, que geram, por sua vez, a máxima tensão, que por sua vez gera a máxima corrente. A letra B está certa e é o nosso gabarito. Vamos então observar por que a C e a D e a E estão erradas. A letra C diz o seguinte: tem sua amplitude independente da resistência R? A gente já viu que não. Ela é inversamente proporcional à resistência R. Então a letra C está falsa. Letra D diz o seguinte: tem sua amplitude independente do período T da oscilação da barra. Vamos avaliar? A gente viu que é dependente da frequência. Mas se a gente for ver quem é essa frequência, a frequência angular é dada por 2π dividido por T. Ou seja, se a frequência depende do período e a minha magnitude da corrente depende da frequência, por consequência, a minha magnitude da corrente depende do período. Então, letra D é falsa e letra E tem período de oscilação igual a 2T.
Não, a gente acabou de ver que a frequência de oscilação, ou período de oscilação também pode ser desse jeito, é igual à frequência de oscilação desse objeto aqui. Portanto, demonstramos aí que A, C, D e E estão falsas e, portanto, o gabarito é a letra B. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão de número 23. No circuito de corrente alternada monofásico mostrado ao lado, foi utilizado um multímetro para medir os valores eficazes da tensão VR da carga, da tensão Vs na fonte e da corrente Is entregue pela fonte ao circuito. Os valores medidos estão anotados na tabela a seguir. Com base nos resultados medidos, conclui-se que o fator de potência do circuito visto pela fonte de tensão Vs é de quanto? Pessoal, vamos lá. A gente tem voltímetro. Voltímetro ele só é capaz de medir uma coisa, valor eficaz. Ele não consegue medir o fasor, ou seja, ele não consegue determinar o valor do ângulo de fase. Dessa forma, quando a gente se utiliza de voltímetros, a gente vai estar calculando simplesmente a potência aparente. Quando eu utilizar a tensão e a corrente medidas pelo multímetro para poder determinar a potência, a única potência que eu consigo determinar é a aparente. Então, a partir disso, como é que a gente vai conseguir determinar o fator de potência? Da seguinte forma. A gente sabe primeiro que em elementos reativos eu só tenho consumo de potência reativa. Em elementos, em elementos reativos, não. Em elementos resistivos, eu tenho consumo de potência ativa. Então, nesse caso, eu sei que o único elemento que está consumindo potência ativa aqui é o meu resistor RL. Ou seja, se eu tenho determinado a minha tensão VR de carga e eu tenho determinado também a minha um valor da minha resistência, eu consigo facilmente discernir qual é o valor da minha potência consumida no resistor. Por quê? Para determinar a potência consumida no resistor, basta eu calcular aqui a tensão em cima do resistor ao quadrado, dividido pelo valor da resistência de carga. Beleza, segura essa informação. É, como é que isso vai me ajudar a encontrar o fator de potência da fonte, que a fonte está alimentando o circuito? Ora, eu sei que eu preciso conservar minha energia. Então, toda a potência que está sendo consumida no circuito também vai estar sendo fornecida pela fonte. Então, se esse é o único elemento que consome potência ativa, dessa forma eu tenho a garantia de que a potência de saída desse meu circuito é igual à potência, no caso a potência em cima desse resistor, é igual à potência de entrada da minha fonte. Isso já me deixa com uma tranquilidade maior, porque para eu calcular o fator de potência, eu preciso apenas da informação da potência aparente e preciso da informação da potência ativa fornecida. Potência aparente fornecida e potência ativa fornecida. Então, como esse aqui eu consigo determinar a partir do produto dessas duas informações, e essa aqui eu consigo determinar a partir dessa relação, acabou. Agora é só continha de matemática. Ok? Então, sabendo que minha potência de entrada é igual à potência de saída, né? No caso, a potência pelo resistor, e que a minha potência reativa consumida no resistor é zero, então a gente vai ter o seguinte: a minha potência de saída é a tensão em cima do resistor ao quadrado dividido pelo valor da resistência. E minha potência aparente de entrada, tá? Lembrando que a potência ativa de saída é igual à potência ativa de entrada, tá? A potência aparente de entrada é módulo de Vs vezes módulo de Is. E aí fica fácil, né? Fazendo essa substituição aqui e essa aqui, a gente vai ter que o fator de potência é 0,8, tá certo? A gente não tem a informação se esse fator de potência é adiantado ou atrasado. Por que não temos essa informação? Porque a gente não sabe a proporção aqui, a relação entre L1, C1 e L2, tá? Se eu tenho uma carga capacitiva maior, eu vou ter um fator de potência adiantado. Se eu tenho uma carga indutiva maior, eu vou ter ele atrasado. Como ele não me foi fornecido essas relações, e também nem importa para a questão, eu não tenho como discernir se é fator de potência adiantado ou atrasado. Mas o que importa é que o fator de potência é 0,8 e o gabarito é letra C. Beleza, pessoal? Questão de número 24 agora. O circuito elétrico resistivo, mostrado na figura ao lado, cujos valores resistivos estão impressos no circuito, é alimentado por uma fonte de tensão contínua. Considerando-se os bornes de um perímetro ideal, entre os pontos 1 e 2 do circuito, para realizar uma medida de corrente, o valor obtido em miliamperes será de quanto? Então, pessoal, a situação é a seguinte. Ele pegou o circuito e aplicou um amperímetro. A gente tem que lembrar que nesses dois pontos aqui, a gente tem que lembrar que amperímetro significa resistência nula, se ele for ideal, tá certo? Quanto melhor o amperímetro, mais a resistência interna dele tende a ser nula, para evitar justamente o efeito de carregamento.
Então, se eu suponho que minha resistência do perímetro é nula, eu vou estar nada mais do que aplicando um curto-circuito. A partir do momento que eu aplico um curto-circuito, minha diferença de potencial nesse ponto aqui e nesse ponto é zero. Se minha diferença de potencial nesse ponto é zero, então eu vou ter zero dividido, que é a corrente que circularia por esse ramo, por 400 mais 200, que vai dar zero. Ou seja, nesse ramo aqui eu não vou ter circulação de corrente. É como se eu pudesse anular esse ramo. Dessa forma, o meu circuito fica mais reduzido e fica mais fácil de fazer a conta. Eu tenho agora um único nó para poder fazer minha análise nodal. Então, como é que vai ser minha análise nodal? Vou considerar essa corrente aqui saindo e aqui saindo. Ou seja, três correntes saindo do meu nó. E aí, essa primeira corrente aqui vai ser Vx menos 24 sobre 240. Essa segunda corrente aqui vai ser a corrente do fluxo descendo aqui para o terra. Vai ser Vx sobre 400 e essa outra corrente Vx sobre 600. Então vamos fazendo as simplificações. Eu passo o termo aqui independente para esse lado da equação. Eu vou fazer a soma dessas frações aqui e simplificar essa fração aqui. Aqui vai dar 1 sobre 10. E aí eu vou ter essa fração aqui. Então, se o 120 passar multiplicando, eu vou encontrar que Vx é igual a 12 volts. Não é a nossa resposta ainda, tá? Eu quero essa corrente no meu amperímetro. Então, essa corrente que desce no meu amperímetro é eu pegar um valor da tensão nesse nó Vx e dividir pelo valor dessa resistência aqui. E aí, por isso, eu vou encontrar o valor da minha corrente do amperímetro de 20 miliamperes, ou seja, meu gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Questão agora de número 25. Diz assim: uma bateria de tensão contínua de 12 volts fornece, em regime permanente, uma potência P em watts para uma carga resistiva R em ohms. Em um dado momento, uma segunda carga com o mesmo valor resistivo de R é ligada em paralelo com a carga já existente. A nova potência, fornecida pela bateria às duas cargas, assumirá que comportamento? Muito bem, pessoal. A primeira situação que eu tenho é a seguinte: eu tenho aqui minha bateria, eu vou trabalhar com V, não vamos trabalhar com 12 volts por enquanto não. Depois a gente substitui se for necessário. Veja, eu tô com essa bateria fornecendo uma tensão V aqui nos terminais dessa resistência. E aí para calcular a potência fornecida é fácil. Potência é V ao quadrado dividido por R. Isso aí sem mistério. O que acontece? Se eu conectar agora uma outra resistência aqui, para respeitar a lei de Kirchhoff das tensões, lei das malhas, a tensão que tiver em cima desse resistor é a mesma tensão que vai estar em cima desse resistor. Então, se aqui era V, aqui vai ter que ter V. Se eu tenho V em cima desse resistor, isso significa que a potência consumida nesse resistor aqui é a mesma potência consumida nesse outro resistor. Ou seja, para poder respeitar o meu balanço de potência, eu vou ter que agora fornecer mais potência aqui para esse circuito. Quanto mais potência? É isso que a gente vai determinar. A gente sabe que a potência consumida nesse resistor era V ao quadrado sobre R. Como eu adicionei um outro resistor igual e a gente já viu que a tensão em cima tem que ser a mesma, eu não estou dividindo tensão, isso significa que a potência consumida nesse aqui também tem que ser igual. Logo, a minha potência consumida pelo circuito é duas vezes a potência original. Se a potência consumida pelo circuito é duas vezes a potência original, logo a potência fornecida pela fonte, pela bateria, tem que ser duas vezes é, a potência fornecida original. Portanto, o gabarito aqui, letra D, vai ser o nosso gabarito. Legal, pessoal. Questão 26 agora. Considere uma rede trifásica alimentando duas cargas trifásicas equilibradas e configuradas em estrela. Essas cargas são denominadas cargas C1 e C2, possuindo impedâncias por fase, respectivamente R mais JX e R menos JX. As cargas C1 e C2 serão substituídas por uma única carga equivalente C3, configurada em triângulo, dissipando a mesma potência das duas cargas anteriores. Qual a expressão, em função de Rx, das impedâncias da carga C3? Pessoal, a gente tem a seguinte situação. Talvez vocês, alguns não estejam acostumados, tá? Acho que a maioria sim, né? Já viu isso na faculdade, mas você que está caindo aqui de paraquedas e que está querendo se aventurar, talvez não tenha visto isso. Então, vamos dar uma explicadinha um pouco mais a fundo. Como é que eu chego disso aqui para isso aqui, né? Para a gente conseguir continuar fazendo a conta. A gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando com um sistema trifásico equilibrado, a soma das correntes neste nó aqui, que são as correntes que saem de cada fase, é igual a zero. Isso seria equivalente a dizer que
Se eu tenho cargas equilibradas, eu tenho tensões equilibradas e correntes equilibradas, seria equivalente a dizer que é como se eu tivesse um curto, ou então uma conexão de neutro aqui entre essas fases. Ou seja, eu tenho uma malha fechada, no caso, três malhas fechadas. Se você observar, avaliando aqui a fase A, B e C, para a fase A, eu vou ter esse circuito fechado aqui, da fase A, ok? Que seria representativo desse aqui. Perceba que então essa carga está em paralelo com essa. Eu estou recebendo a mesma diferença de potencial nesse ponto aqui, e aqui como se fosse meu terra, por exemplo. Já a fase B, eu tenho essa carga aqui, tá certo? De forma similar, eu estou recebendo essa tensão, que seria aqui esse circuito aqui, e aqui seria o meu terra, por exemplo. E a minha carga C estaria em paralelo aqui com essa outra carga C, tá certo? Da mesma natureza. Ou seja, eu teria circuitos em paralelo. Muito bem, pessoal. Agora, simplificou tudo, é só resolver o paralelo. Como é que a gente resolve o paralelo? A gente tem que lembrar o seguinte, tá? O paralelo é eu pegar o inverso aqui das impedâncias, somar o inverso entre elas e depois tirar o inverso novamente do resultado final. E se você reparar que resultado esquisito, a gente encontrou aqui um valor que é é, puramente real, não tem parte imaginária. Embora esquisito, isso faz sentido com o que a gente está trabalhando. Repare que a minha parte imaginária aqui, que é a parte reativa da minha impedância, que está em paralelo um com a outra, tem sinais opostos, ou seja, aqui eu tenho uma impedância, uma reatância indutiva, e aqui eu tenho uma reatância capacitiva. O que é que isso significa? Observe que eles têm o mesmo módulo, ou seja, essas duas reatâncias estão em ressonância. Quando elas estão em ressonância, o que isso significa? Significa que toda a potência reativa consumida por essa reatância indutiva vai ser fornecida pela minha capacitância indutiva, de modo que o meu sistema em si elétrico não vai estar fornecendo, nem consumindo, nem retirando potência reativa dessa carga. Ou seja, é como se essa carga fosse puramente resistiva. Então, para o equivalente do circuito, essa carga é puramente resistiva. E isso explica o resultado que a gente encontrou aqui. Beleza. Sendo que a minha carga está em delta. Isso que a gente encontrou aqui está em estrela, ou está em Y. Como é que a gente vai transformar em delta? E a resposta está aqui. Uma forma, se você for feito eu, que vive esquecendo esse tipo de transformação, a forma mais fácil é você entender o seguinte: o consumo de potência tem que ser o mesmo. Se são cargas equivalentes, eu tenho que ter o mesmo consumo de potência. E aí, como é que eu vou calcular o consumo de potência nessa carga em estrela? Eu tenho que pegar, eu sei que aqui está sendo aplicada uma tensão de fase, aqui, aqui e aqui. Então eu sei que eu vou ter o consumo de potência da seguinte forma: três vezes, né? Três fases, então três vezes a tensão de fase em cada um das impedâncias dividido pelo valor da impedância. Como a minha impedância é puramente ativa, vai se manter. Isso tem que ser igual para o caso de eu ter uma impedância em delta. Eu tenho essa impedância aqui, opa, e essa impedância aqui, e essa impedância aqui. Qual a diferença? A diferença é que ao invés de tensão de fase, em cima da impedância delta eu vou estar aplicando tensão de linha. Então eu vou ter três vezes a tensão de linha, porque eu tenho a tensão de linha aplicada em cada uma das três fases. Muito bem, pessoal. E aí, igualando as duas, a gente vai ter o seguinte. Tá, lembrando, tá? Caso você não esteja esquecido, a relação entre tensão de fase e tensão de linha, quando você está com o sistema equilibrado, é que VL é igual a VF. Dessa forma, VL igual a VF, ou desculpa, VL igual a raiz de 3 VF. Se VL igual a raiz de 3 VF, a gente vai substituir o seguinte: VL ao quadrado vai ser raiz de 3 ao quadrado, VF ao quadrado, vai cortar isso aqui, vai ficar 3, que é esse 3 aqui, vezes o 3 VF ao quadrado, que é o referente a essa expressão aqui. Dessa forma, o VF ao quadrado vai cortar com o VF ao quadrado, esse 3 vai cortar com esse 3, e vai sobrar a relação de que ZY é Z delta sobre 3. Passo multiplicando, Z delta igual a 3ZY, e aí fica fácil. É só substituir o resultado encontrado. Então vai ser 3 vezes R ao quadrado mais X ao quadrado, dividido por 2R, o que dá o que o meu gabarito seja a letra E. Beleza, pessoal? Questão 27 agora. Considere um transformador trifásico 12 kV para 220 volts, formado a partir de um banco de três transformadores monofásicos. Cada transformador possui as seguintes características nominais: 15 kVA monofásico, tá? Tensão de primário 12 kV, tensão de secundário 127 volts e perdas a vazio 50 watts, perdas a plena carga 237,5 watts.
A resistência série, equivalente ao lado de alta tensão, transformador trifásico em ohms, vale quanto? Gente, vamos lá. Essa questão ela tem uma pegadinha que é importante vocês ficarem atentos para não caírem nela. Esse transformador ele é delta estrela. Alan, como assim delta estrela? Ele é delta estrela porque ele informa que a tensão trifásica é 12 kV contra 220 volts e aqui de cada monofásico é 12 kV contra 127 volts. Em outras palavras, eu estou aplicando aqui direto 112 kV. Ué, por que 12 kV direto? Aqui no delta. Porque a gente tem que lembrar que no trifásico a gente forma um valor de linha e não valor de fase. Então, esse valor aqui é valor de linha. Isso significa que, como o meu transformador ele tem como valor de fase 12 kV, eu estou aplicando valor de linha na fase do transformador, que implica que ele está com o primário ligado em delta. Já o secundário está saindo 220 volts de linha. Isso implica que está saindo 127 de fase, porque se eu pegar o valor de linha e dividir por raiz de 3 enquanto o valor de fase, que dá nesse caso 127, portanto, significa que aqui está saindo 120 volts, ou 220 volts, e em cada fase está saindo 127 volts também. Legal, segura essa informação. Como a gente encontrou isso, a gente vai querer calcular o valor da resistência série. E aí a gente vai usar um modelo um pouquinho diferente, tá? A gente quer o valor de R1 mais R2 de tudo. E não, como é tudo referido em alta. E não, a gente vai usar o modelo que eu tenho aqui, um R, e aí depois eu tenho meu ramo de magnetização. A gente vai usar dessa forma. Por que a gente vai usar dessa forma? Porque mantido dessa forma, se eu manter minha tensão de alimentação aqui primária, eu vou ter que a minha potência ativa no núcleo a vazio vai ser mantida constante, ela sempre vai valer 50 watts. E, portanto, as minhas perdas à plena carga aqui, eu posso determinar que são a minha perda total aqui no meu circuito resistivo, menos a minha perda aqui de 50 watts, que é devido ao ramo de magnetização. Portanto, essa diferença aqui, lembrando que isso é a potência monofásica, tá? Essa diferença aqui vai ser justamente a potência consumida nesse ramo aqui, tá certo? Então vamos lá fazer essas contas aí, ok? A gente sabe que a minha corrente por fase, a minha corrente de fase nesse transformador nominal vai ser 3 vezes a minha potência monofásica, lembrando que é um banco de transformadores monofásicos que geram um transformador trifásico. Dividido por raiz de 3 vezes a minha tensão de linha e a minha corrente monofásica de entrada nominal vai ser 2,16 amperes, né? Lembrando que a gente está trabalhando a plena carga, tá? E aí, para eu calcular, e aí veja, isso é a corrente em uma fase. Eu quero encontrar o valor da resistência em uma fase. Então, eu vou usar aqui as potências monofásicas, tá certo? Se eu quisesse usar de outra forma, eu teria que usar a potência trifásica. Mas como aqui eu estou calculando a potência monofásica, eu tenho que, calculando a resistência por fase, eu tenho que usar, e eu calculei a minha corrente por fase, eu vou ter que calcular aqui a minha resistência desse meu circuito aqui. Lembrando que a gente sempre dá o diagrama monofásico aqui, estrela, tá certo? Então essa corrente a gente vai considerar que é a corrente que está entrando aqui em uma única fase, tá? Então eu preciso pegar aqui a minha potência, as minhas perdas totais, menos a minha perda no ramo de magnetização, que aqui uma perda de 50 watts, tá certo? E aqui vai passar 187,5 watts perdidos aqui. Desculpa, 187,5 perdidos aqui. Tá certo? Para poder complementar os meus 237,5. E aí fica fácil. Basta eu pegar esse valor aqui, né? E para poder determinar a minha resistência, ou a soma total da minha resistência total, basta eu pegar a minha corrente nominal e passar dividindo. E aí fica fácil, né? Como ela está ao quadrado, vai ser 187,5 dividido por 2,16 ao quadrado, que vai dar uma resistência por fase de 40 ohms. Então, nosso gabarito aí é a letra B, tá? Caso você faça com potência monofásica, você vai achar esse valor aqui de 120 ohms, tá certo? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Sempre fica atento, ó, ele é trifásico, ele é monofásico, sempre fica atento a esse tipo de pegadinha, beleza? Então, o gabarito da gente aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Questão de número 28. Considere um transformador em fase trifásico e abaixador com relação de transformação em PU
dada por 1 por A, 1 para A, tá certo? Sendo empregado em um sistema elétrico de potência radial com finalidade de realizar o controle de magnitude e tensão terminal. Esse transformador possui relação nominal, ou TAP nominal, como quiser chamar, de transformação de 13 kV para 65 kV. Considere que as tensões nominais do transformador sejam base do sistema e que esse transformador esteja sendo alimentado em seu primário por uma tensão de 125 kV e que a tensão observada no secundário seja de 70 kV. Nas condições acima definidas, o valor aproximado em PU do TAP-A desse transformador é de quanto? Gente, vamos lá. Essa questão aqui mexe com os conceitos ali, talvez pouco explorados pela maioria, mas que essa parte de TAP nominal, TAP em PU, é pouco visto. É mais visto a parte de impedância em PU, tensão em PU, corrente em PU, potência em PU, mas acaba sendo um pouco negligenciado a parte de TAP de transformador em PU, tá certo? O que acontece? Quando você tem um transformador, tá? Você tem um TAP nominal. Aquele TAP nominal vai ser a sua transformação nominal. Quando você vai transformar isso para PU, aquele transformador vai ser substituído como se fosse uma passagem ali simples, ok? O que acontece? Caso você, por alguma razão, altere seu TAP, você vai estar alterando a relação de transformação nominal. Isso vai fazer com que você gere uma diferença, uma discrepância no sistema IPU. Então você tem que considerar essa discrepância no seu sistema IPU. Então, ao invés de você ter um transformador que é representado por uma passagem simples, você vai ter um transformador, dessa forma aqui, representado por um TAP em PU, em que, nas condições nominais, A igual a 1. Caso o seu TAP esteja para uma regulação de aumentar a tensão aqui, A vai ser maior do que 1. Caso seja uma regulação de reduzir esse valor aqui, A vai ser menor do que 1. Tá certo? Então é assim que funciona o TAP do transformador. Como é que a gente determina esse TAP? Vamos lá. O TAP nominal aqui, a gente sabe que é 0,5. A determinação TAP-PU pede a divergência entre o TAP usado e o TAP nominal. Dessa forma, o TAP usado vai ser essa situação aqui, né? Ou seja, meu TAP usado é 0,56 e meu TAP nominal é 0,5. Na prática, é só fazer isso aqui. O TAP em PU, ele vai ser o TAP usado, dividido pelo TAP nominal. Ou TAP de base, vamos colocar assim, que é 0,5. Então é 0,6 dividido por 0,5, que vai dar 1,12, que é o nosso gabarito. Tá, mas de onde é que vem isso? A gente sabe de onde é que vem a impedância em PU a partir da tensão e da corrente de base. Então, como é que a gente determina o TAP em PU a partir da tensão de base? A partir da seguinte forma: eu sei que o TAP usado vai ser, para eu calcular o TAP usado, é pegar a relação IPU que está sendo usada dividido pela relação nominal. E aí como é que isso vai ficar? Se eu rearranjar isso, eu vou encontrar o seguinte, ó, eu vou encontrar o valor, é, o valor aqui 70 sobre 65. O que é isso? Isso aqui é o meu valor nominal do secundário, né, do lado de baixo, e aqui é o valor que está sendo usado. Então isso aqui é o valor secundário em PU. E eu vou encontrar aqui também o valor primário em PU, que é o valor que deveria estar sendo usado, que está sendo usado, dividido pelo valor nominal. E aí o que acontece? É como se eu estivesse pegando VSPU, VPPU. Ou seja, o TAP em PU é a relação entre a tensão antes do transformador e a tensão após o transformador. Então, eu preciso considerar isso como um transformador, não simplesmente como se fosse uma falha no meu sistema em PU, tá certo? E aí, com isso, eu represento como sendo esse A, que é essa razão A sobre 1. A sobre 1. Tá certo, pessoal? E aí, isso vai ficar da seguinte forma: VSPU, se eu pegar isso aqui, 108, dividido por 0,96, eu vou encontrar 1,12, que é a mesma coisa de eu fazer daquele jeito. 0,56 sobre 0,5 também vai dar 1,12. Então, nosso gabarito é a letra C. Questão 29. O diagrama ao lado representa um circuito monofásico CA alimentado por uma fonte de tensão senoidal ZS, com frequência de 60 Hz, em série com impedância indutiva ZL, alimentando uma carga também indutiva representada por ZC, cuja tensão é igual a ZP. O circuito opera em regime permanente e nele circula uma corrente I. Em um determinado instante, a chave CH é fechada quando a impedância Z é colocada em paralelo com a impedância de carga ZC. E aí ele pergunta,
né? Tá faltando aqui o comando da questão, mas ele pergunta: o que é que a gente pode afirmar é, do que vai acontecer com a tensão ali de carga, ou com o fator de potência do sistema, que seja, quando essa carga tiver certa natureza, tá? Gente, vamos lá. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender um pouquinho do diagrama fasorial dessa situação aqui. Então, considere que essa carga seja indutiva com um certo ângulo alfa. Se a carga é indutiva com ângulo alfa, o valor do ângulo alfa ali é positivo. E essa carga também tem um ângulo beta positivo, ou seja, ela também é indutiva. Eu tenho três possibilidades, tá? Uma coisa. Se aqui eu não tinha nada, significa que minha corrente aqui, que está saindo daqui, ela é uma corrente indutiva, ou seja, atrasada. Então, meu ângulo θ é esse ângulo aqui de atraso. Beleza, gente. Então, o que acontece? Eu tenho três possibilidades, tá? As três possibilidades requerem o seguinte. Requerem que a minha tensão na carga ZC, que é a minha tensão VP, e a minha tensão na carga ZL, que é a tensão em cima dessa carga aqui, estejam atrasadas, ou no máximo em fase, mas como ele falou que são indutivas, estejam minimamente atrasadas com relação à minha. Desculpa, adiantadas com relação à minha corrente I. Por quê? A tensão na carga indutiva ela é adiantada da corrente. Então, se essa corrente está para cá, eu preciso que essa tensão, por exemplo, esteja adiantada. Perceba que a tensão está adiantada aqui de um certo ângulo, de um certo ângulo qualquer aqui, tá certo? Perceba que, embora não pareça, essa tensão aqui está adiantada de I. Se a gente prolongar os raios aqui, eles vão se encontrar. Perceba que esse ângulo aqui, ó, é no sentido dessa abertura aqui. Ou seja, eu tenho que as duas impedâncias, as duas tensões em cima das impedâncias, que esse aqui é o VP, né, que é o valor que eu quero calcular, estão atrasadas de I. Existe uma outra possibilidade, que é que as impedâncias, as tensões estejam atrasadas desse jeito aqui. Já já vamos explicar o que é cada uma. E a outra possibilidade é quando as impedâncias estiverem atrasadas dessa maneira aqui. Perceba que aqui eu estou atrasado e aqui, se você fizer o prolongamento, eu também estou atrasado. E perceba que eu estou atrasado na mesma fase com relação a ambas. Tá, gente? E o que isso significa, pelo amor de Deus? Onde é que veio essas três possibilidades? Essas três possibilidades têm a ver com o arranjo deste ângulo aqui, ok? Dependendo do valor desse ângulo, eu posso ter o seguinte. Se esse ângulo alfa for maior do que esse ângulo beta, o atraso de I com relação à minha tensão de carga, no caso aqui é o contrário, tá? Se esse ângulo beta for maior do que o meu ângulo alfa, o atraso de VP com relação à minha corrente, o adianto de VP com relação à minha corrente I é maior do que o adianto dessa, eu vou chamar aqui de VL, tá certo? Que é essa tensão aqui VL, com relação à minha corrente I. Caso agora eles tenham o mesmo ângulo de carga, alfa e beta, isso vai significar que o atraso com relação, adianto com relação aí dos dois é igual. E caso agora meu ângulo alfa seja maior que o meu ângulo beta, isso vai implicar que eu vou ter que a minha tensão VL, o adianto da minha tensão VL é maior do que o adianto da minha tensão VP, tá certo? O ângulo ele é mais significativo, tá certo? Já já vamos entender como é que isso se altera, tá? Em que é que isso vai mexer no nosso sistema, beleza? Mas agora vamos para as alternativas, tá? O que acontece se com a magnitude da tensão VP, caso a impedância Z seja capacitiva? Se eu adiciono uma impedância Z capacitiva, vamos deixar isso para o final. Vamos para a letra B agora. A magnitude da tensão VP independe do valor e da natureza da impedância Z. Cara, falso. Por quê? Dependendo da impedância Z que eu colocar aqui, eu vou mexer no valor de ZC de modo que eu vou ter impedância equivalente. E aí eu posso cair em algum desses três valores aqui. E observe que, mesmo com variações pequenas, eu já tenho valores diferentes de VP. Então a magnitude de VP depende sim da impedância que eu colocar aqui, tá? Inclusive, se eu colocar uma impedância capacitiva, a tendência é que eu aumente o módulo da minha impedância global. Isso parece ir um pouco na contramão daquilo que a gente já tinha estudado em resistência. Quando você aplica resistência em paralela, o valor é sempre menor do que o valor da resistência, da menor resistência que você já tinha. Qual é o problema? Aqui, quando você tem elemento capacitivo com indutivo, eles vão entrar em ressonância e vão um meio que cancelar o outro. E aí você vai ter um aumento da impedância. Mas isso aí a gente vai ver, vai analisar já já com calma. Então a letra B é falsa.
A letra C diz o seguinte: o fator de potência da associação VC e Z é unitário, caso a impedância Z seja indutiva. Falso. Se a impedância Z for indutiva, esse fator de potência aqui, ele vai ficar cada vez mais indutivo e menor, não maior. Para ele ser unitário, eu precisaria ter uma compensação do fator de potência. E, como essa carga é indutiva, a única forma de compensar esse fator de potência é aplicando a carga capacitiva. Então a letra C é falso. Tá certo? E o fator de potência só pode ser unitário se a parte imaginária de Z, dessa impedância Z aqui, for igual à parte imaginária da impedância ZC. Tá certo? Que foi aquilo que a gente discutiu, das partes imaginárias se cancelarem. Letra D. A corrente I permanece adiantada em relação a VP, caso a impedância Z seja indutiva. Qual foi o erro aqui dessa afirmativa, tá? Ele, na verdade, precisaria dizer que ela permanece atrasada. A minha corrente I permanece atrasada. Ela estaria adiantada se eu tivesse cargas capacitivas. Mas a partir do momento que eu falo que eu tenho cargas indutivas, isso significa que minha corrente permanece atrasada e não adiantada. Beleza? Letra D é falsa. E letra E diz o seguinte: a fonte do circuito consome potência reativa caso a impedância Z seja indutiva. Vamos lá, gente. Impedância indutiva consome reativo. Se eu estou aplicando mais impedância indutiva, eu vou estar consumindo mais reativo, o que implica que a minha fonte vai ter que estar fornecendo mais reativo, tá? Eu teria a possibilidade da minha fonte consumir reativos se eu tivesse uma capacitância uma capacitância, uma impedância capacitiva mais significativa no meu circuito, que não é o caso. Ele está afirmando aqui que a impedância Z, caso ela seja indutiva. Então, gabarito letra A. Vamos agora entender como é que vai funcionar a letra A, tá? Antes de fechar a carga Z, eu tenho essa situação aqui. Vamos pegar essa situação aqui, tá certo? Quando eu aplicar a carga Z, se ela for capacitiva, a tendência é a seguinte: a tendência é que você aumente o valor, a magnitude, por aquilo que a gente já explicou, de eu ter compensação capacitiva da parte indutiva da minha carga. Isso vai fazer com que a minha impedância seja vista maior, como se fosse maior pelo sistema. Isso vai fazer com que o meu divisor de tensão penda mais para a tensão aqui nesse ponto, nessa impedância aqui associada. Ou seja, se aqui aumenta, aqui a minha corrente de fluxo diminui. Logo, a minha corrente aqui também diminui. Ou seja, a minha tensão VP vai tender a aumentar. Ou seja, confirmando que o nosso gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão de número 30. Pro, a... 3, 2, 1. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão de número 30. Considere uma máquina síncrona modelada em regime permanente como sendo uma força eletromotriz de magnitude 1,2 PU, em série com uma reatância indutiva de valor 0,3 PU e com a tensão terminal de 1 PU. Essa máquina está conectada a uma barra de onde parte uma linha de transmissão curta, com resistência desprezível, cujo fluxo de potência ativa é 1 PU. Também nessa mesma barra, está conectada uma carga que consome 1 PU de potência ativa. Nessas condições, o valor do ângulo de carga dessa máquina síncrona é de quanto? Gente, questão ultra básica, aplicação direta de fórmula. Só o cuidado que a gente tem que ter é entender o que está acontecendo, tá? Então, tirando aqui do texto para o modelo, a gente tem que eu tenho uma força eletromotriz de 1,2 PU com certo ângulo de carga que não foi informado, em série com a reatância indutiva de J03 e conectado a uma barra de 1 PU e vamos considerar que é a nossa barra de referência de carga, de angular, tá certo? E aí eu sei que tem uma linha de transmissão que consome 1 PU ativo, tá certo? E eu tenho uma carga conectada a essa barra que também consome 1 PU ativo. Ou seja, para que eu respeite o fluxo de potência, né, o balanço de potência, a minha máquina tem que estar fornecendo 2 PU de potência ativa. E aí, aplicando a minha fórmula de potência, eu não preciso multiplicar por 3, porque aqui está em PU, tá certo? Então, aplicando a minha fórmula de potência, eu vou substituir os valores. 1,2 vezes 1 dividido por 0,3 vezes o seno de delta tem que dar igual a 2, tá? Então, se eu passo esse 1,2 dividindo e 0,3 multiplicando, eu vou estar que o meu seno de delta vai valer 1,2. Isso indica que o meu ângulo delta tem que valer 30 graus, ou seja, esse é o meu ângulo de carga. Portanto, o meu gabarito aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão de número 31. A figura abaixo mostra os campos do estator e do rotor de uma máquina síncrona, denominados respectivamente BS e BR,
girando na velocidade síncrona da máquina no sentido indicado na figura. Considerando-se a ocorrência de um evento que provoque a redução da velocidade do rotor, a resposta da máquina será que efeito? Gente, uma coisa importante, tá? É, quando a gente está trabalhando com a parte de máquina, tá vendo que ele não deixou claro se é gerador ou se é motor? Essa informação é muito importante porque algumas considerações vão levar em conta se você levou em consideração que é motor ou gerador, tá certo, pessoal? Então, aqui, como é que você sabe que é motor ou gerador se ele não falou nada? Vê só, gente. Ele falou que você tem o campo do rotor e o campo do estator. O campo do estator é BS, tá? É BS e o campo do rotor é BR. O que é que a gente precisa enxergar aqui? Tá vendo que o campo do estator tá puxando o rotor? Isso significa que o estator tá o torque que está na frente no sentido de giro é sempre o torque que puxa. No caso, desculpa, vou trocar. O campo que está na frente do sentido de giro, ele sempre vai aplicar um torque para que este outro campo se alinhe com ele. Então, esse campo aqui puxa esse campo aqui. Ora, se o campo do estator está puxando o campo do rotor, significa que o torque está fazendo com que o rotor siga o estator. Isso é uma característica de funcionamento do motor. No caso do gerador é o contrário. O caso do gerador seria o sentido contrário aqui de giro. O campo do rotor estaria puxando o campo do estator, tá certo? Então, a gente vai ter que essa máquina opera como se fosse um motor. Então, nesse caso, a gente já consegue até, ó, tchau, tchau, porque eles aqui estão falando de gerador, gerador, e essa letra C aqui também está falando de gerador, tá certo? A letra D ainda é específica, a letra E está falando especificamente do motor. De cara a gente já sabe que essa operação que esse cara aqui está operando como um motor. Então a letra A, a letra B e a letra C são falsas. Elas também são falsas por outros motivos, mas a gente já vai ver que motivos são esses. Beleza? Então, gente, vamos lá. Para responder essa questão, vamos fazer as seguintes considerações. Primeiro, a gente vai estar trabalhando aqui, vai considerar, vamos supor que a gente não tem essa informação, se é motor gerador, como é que a gente vai fazer para determinar isso, tá? Então a gente tem que deixar claro que eu posso ter uma corrente fluindo nesse sentido aqui, que seria sentido de geração, ou nesse sentido aqui, que seria o sentido de motorização. Então, a gente sabe que EA é proporcional à minha frequência, beleza? A minha força eletromotriz ela é proporcional à frequência de oscilação do do meu campo magnético gerado pela minha corrente de campo, tá? Ou seja, do campo do rotor. E o torque, ele por sua vez é proporcional à minha corrente de armadura. Então, seja uma variação de menos ΔW, que a gente está falando de uma redução na velocidade do rotor. E a gente vai supor que essa redução é pequena o suficiente para que não seja perdido o sincronismo e a máquina não, sim, não degringole, vamos colocar desse jeito, tá? Então, seja ainda que a tensão terminal é constante e seja ainda a corrente de excitação constante, ou seja, a excitação independente ali, eu não tenho variação na minha excitação, na magnitude da minha corrente de excitação. Então, a gente vai ter o seguinte, tá? Quais são os efeitos que a gente pode esperar? Caso eu estivesse operando com um motor, beleza? A gente teria a seguinte equação aqui, tá? Então, minha corrente A seria proporcional a menos EA, tá certo? Então, se eu tenho uma variação menos delta ômega, isso vai gerar uma variação de menos delta EA. Se eu tenho uma variação de menos delta EA, como o IA é proporcional a menos EA, eu vou ter uma variação de mais delta IA. Isso vai gerar, portanto, por consequência, a variação de mais delta torque mecânico. Então, o torque mecânico, na verdade, assim, vamos colocar dessa forma. O, o torque que vai estar, o torque induzido, ele vai aumentar, tá certo? O torque do motor induzido, na verdade, esse M não é de mecânico, é de motor, vai aumentar. Já agora, se eu tiver na conexão como gerador, beleza, deixa eu até destacar aqui gerador, eu vou ter esse regime aqui, ou seja, vai ser dessa forma. Perceba que IA é proporcional a mais EA. Então, se eu tenho um menos delta ômega, eu vou ter um menos delta EA, e, portanto, eu vou ter um menos delta IA, que por sua vez vai gerar um menos delta torque, torque induzido. Dessa forma, eu percebo que a diminuição da velocidade vai gerar uma redução no meu torque induzido pelo gerador, tá certo? Então vamos pegar essas informações e avaliar o que foi dito aqui na questão. A letra A, o aumento da corrente de campo do rotor
A redução da velocidade do motor vai gerar um aumento na corrente de campo do motor, do rotor do gerador, até que ele volte à velocidade síncrona. A gente já viu que a corrente do rotor ela é constante, ela independe da excitação AC, tá certo? Então é falsa. E também é falsa porque a gente já viu que isso aqui é um motor e não um gerador. A letra B diz o seguinte: o aumento da tensão induzida do gerador, de modo que ele seja capaz de atender a variação de carga, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona. A gente já viu que quando eu tenho funcionamento como gerador, na verdade independente, o meu ΔA vai ser proporcional ao negativo, ou seja, eu vou ter uma redução de é, tensão induzida na armadura, tá certo? A letra B é falsa. E não vou ter aumento, vou ter redução. Letra C, aumento do torque induzido do gerador, provocando, perdão, provocando o aumento da sua corrente de armadura, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona. Veja, a gente está falando de gerador. Se ele estiver falando com relação a motor, estaria ok. Mas gerador, a gente já viu que quando delta ômega é negativo, ou a variação do torque também é negativa. Tá certo? Então a letra C é falsa. Aí a letra D, então, essa daqui a gente já eliminou como a gente já tinha discutido que eliminaria. Então vamos agora para a letra D. O aumento do campo do rotor provocando a diminuição de corrente de armadura, fazendo com que o rotor volte à velocidade 5. Gente, vamos lá. A magnitude do campo do rotor depende exclusivamente de uma coisa. Depende exclusivamente do valor da corrente de excitação do motor. Tá? O campo do motor, o do rotor, na verdade, vamos botar aqui, do campo do rotor, ele não é gerado por indução, ele é gerado por lei de Ampère. Tá certo? Então, ele depende exclusivamente da corrente de circulação ali no rotor do motor, tá? Então, a gente vai ver que letra D é falsa, porque a redução de velocidade não vai mexer na magnitude do campo magnético. Então, sobra a letra E. Redução da tensão induzida do rotor do motor, verdadeiro, vimos isso, provocando o aumento da sua corrente de armadura, vimos isso, e do seu torque induzido, consequentemente também vimos isso, fazendo com que o rotor volte à velocidade síncrona. Perfeito. Quando você aumenta a carga, ela vai gerar uma redução na sua velocidade, e isso vai fazer com que surja um aumento de corrente, que por sua vez vai gerar um aumento de torque, e que por sua vez vai fazer com que a velocidade acelere até chegar no seu equilíbrio. Tá certo? Então, com isso, a gente fecha que o gabarito é a letra E. Beleza, pessoal. Questão 32 agora. O efeito da reação de armadura em uma máquina de corrente contínua surge a partir do momento em que começa a circular corrente de armadura, reduzindo a eficiência da máquina. Considerando-se uma máquina de corrente contínua funcionando como motor, alimentado por uma tensão terminal constante, o efeito de reação de armadura provoca no motor que efeito, né? Qual é o efeito adverso que é provocado por causa da reação de armadura? Então, vamos lembrar o que é reação de armadura, tá? Quando você está em vazio, tá? Seja motor, seja gerador, quando você não tem é, carga aplicada, a sua corrente aqui de armatura é aproximadamente aí zero, tá certo? Vai depender, tem alguns efeitos ali, depende do tipo de arranjo também do motor. O que é que isso gera? Isso gera um campo bem distribuído aqui, tá certo? Gerado principalmente pelos enrolamentos de campo aqui conectados no estator. O que acontece? Quando você aplica uma corrente de armadura, quando você tem uma carga, você vai gerar uma corrente de armadura. Essa corrente de armadura vai gerar um campo, que é esse campo aqui destacado nesse sentido. O que acontece? Vai haver regiões em que o campo vai ficar mais rarefeito. Se você repara, esse campo está entrando aqui e esse vetorialmente está saindo aqui. Então, esse campo vai ter vetorialmente um módulo menor, tá certo? Ou seja, vai gerar um desadensamento de campo nessa região aqui. Já nessa região aqui, perceba que eles são mais ou menos convergentes. Então, eu vou ter um módulo maior. O que é que vai acontecer com esse módulo maior? Aqui eu vou reduzir o campo, ok? E aqui eu vou saturar o meu campo. Então vai chegar um momento que eu vou aumentar, mas esse aumento vai gerar saturação, eu não vou ter aumento real. Então, na verdade, o que eu vou ter é uma diminuição líquida do campo. Por mais que aqui eu tenha aumentado a densidade, aqui eu tenha, desculpa, aqui eu tenha diminuído a densidade, e aqui eu supostamente tenha aumentado a densidade, eu, na verdade, aqui vou estar saturando e aqui eu vou estar diminuindo, de forma que o líquido vai ser uma redução, tá certo? Então, essa redução que acontece, além de reduzir a eficiência, né, eu vou ter menos quantidade de campos eletromagnéticos, de campo eletromagnético sendo cortado ali pelas espiras, já que eu vou estar reduzindo as minhas linhas de campo, de densidade. Eu também vou ter esse desvio aqui, tá certo? Da minha linha de campo, da minha linha de campo FIDE, de campo direto, tá certo? Isso vai gerar alguns efeitos, tá? Qual é o principal efeito que isso vai gerar? Tá vendo que aqui o campo ele passa 90 graus com essa linha,
Ok? Essa linha seria a linha de comutação. Nessa linha de comutação, você vai fazer com que duas espiras troquem, né? Parem de conduzir. Uma pare de conduzir e a outra comece a conduzir. E como aqui a minha variação de campo é praticamente zero, tá? Eu vou ter pouco efeito magnético, eletromagnético no caso. Isso vai fazer com que a minha comutação aconteça linearmente. Eu estou falando assim de maneira bem resumida, tá? Aconteça bem linearmente. Agora, quando isso aqui acontece, perceba que a minha linha de entreferro, minha linha de comutação, ela muda. Então, eu vou estar fazendo a comutação aqui e eu vou ter muito corte de campo magnético, tá? Meu campo magnético vai estar sendo cortado aqui. E o que é que isso vai levar? Isso vai levar que minha comutação deixe de ser suave. Como eu vou ter o efeito da indutância aqui, tá? Quando eu começar a fazer a troca, a minha corrente vai ter um certo atraso com relação à minha tensão. Isso vai fazer com que a minha corrente aconteça dessa forma aqui. E o que acontece? A comutação ela é mecânica. Então vai chegar no ponto em que eu vou ter que interromper minha corrente. Então minha corrente vai fazer isso aqui. Tá certo? O que é que esse degrau de corrente vai causar? A gente sabe que a minha tensão numa indutância é proporcional à minha derivada da minha corrente. Se eu tenho um degrau de corrente negativo, isso vai gerar uma tensão impulsiva. E essa tensão impulsiva vai gerar uma coisa chamada centelhamento. Então, quando eu tenho uma corrente de armadura, eu vou ter o efeito da reação de armadura, que por consequência, um dos efeitos que vai gerar, além da perda de eficiência, é também o centelhamento. Então, a partir disso, vamos avaliar as alternativas e ver o que se encaixa na nossa proposição do problema. Então, a letra A diz que a diminuição do torque induzido é falso. O que é que vai acontecer, tá? A, a reação de armadura A é igual a K, um valor constante, vezes o φd, em que φd é a minha corrente, é o meu fluxo de eixo direto, que seria esse fluxo aqui. Beleza? E o que acontece? φd, por causa da saturação, vai reduzir. E o que vai acontecer quando ele reduzir? Se isso aqui reduz, isso aqui vai a diferença de potencial em cima desse resistor vai aumentar, o que vai fazer com que essa corrente aqui aumente. Ora, a gente sabe que o torque é proporcional à minha corrente de armadura. Então, se minha corrente de armadura aumenta, significa que o meu torque vai aumentar. Então, na verdade, o torque induzido aumenta, não diminui. Letra A tá falsa. Vamos para a letra B. As tensões LD e DT referem-se a variações de tensão nas espiras durante as comutações. Quando a reação de armadura distorce FD, a linha onde deveria acontecer a comutação muda e ocorre centelhamento devido ao aumento de LD e DT. É verdadeiro, tá? Desculpa, aqui eu escrevi errado. Isso aqui é verdadeiro. Mas no caso. Não, desculpe. Aqui a questão ele fala o seguinte, ó. A diminuição da tensão LD e DT é o contrário, é o aumento. É por isso que a letra B é falsa, tá certo? Vamos agora para a letra C, o aumento do fluxo interno. Pelo contrário, a gente já viu que é precisamente o contrário, né? Eu aumento a reação de armadura, eu reduzo o meu fluxo líquido justamente por causa da saturação. Então a letra C, ela é falsa. Então essa daqui a gente já cortou. Vamos para a letra D. A letra D diz que ocorre o aumento da velocidade. Isso é verdade, é uma consequência da letra B, tá? Não, desculpa, da letra A. Como o torque aumenta, entendeu? Naturalmente, a tendência é que a velocidade aumente também. Então, nesse caso, a letra D é verdadeira. E a letra E é falsa, pois ele diz que o aumento da tensão induzida na armadura, e a gente sabe que a tensão ela é proporcional ao fluxo de eixo direto. Se esse fluxo líquido reduz, obviamente a tensão também vai reduzir. Então, a letra E vai estar falsa e o gabarito da gente vai ser a letra D. Beleza, pessoal? Seguindo em frente, vamos para a questão 33. O estudo das potências durante a operação de um motor de indução trifásico ligado em delta chegou aos resultados apresentados no quadro ao lado. Sabendo-se que a corrente de linha é 100 amperes, o valor da resistência do estator em ohms é aproximadamente quanto? Pessoal, vamos lá. Opa, deu um rio aqui, vamos lá. A gente tem o estator ligado em delta. Preste atenção no seguinte. Eu vou trabalhar no modelo Y, beleza? Por ser mais simples. E aí, se eu quiser transformar em delta, basta eu fazer aquela transformação que a gente já viu na questão anterior. Eu sei que ZY é igual a Z delta sobre 3. Portanto, Z delta é igual a 3 vezes ZY. Beleza? Mas isso mais pra frente. Vamos lá. A gente vai ignorar por enquanto aqui o ramo de magnetização, porque ele não vai ser útil pra gente, tá? Quais são os momentos em que a gente tem perdas, tá? A gente tem a potência de entrada, tá certo? Que vai considerar que vai entrar aqui 10 kW e a gente vai, por enquanto, ignorar a potência aparente, a potência reativa, perdão. Então vai entrar 10 kW, vai ser transferido pelo gap, tá? A potência de entreferro, podemos chamar assim, um valor de 9,5 kW. Em outras palavras, ficou preso aqui, foi perdido nessa primeira etapa,
o valor de 0,5 kW. A gente vai continuar, mas não precisaria. O que a gente precisa para a questão é suficiente aqui. Então, essa potência transferida pelo entreferro, uma parte dela vai ser transformada em potência mecânica, outra parte vai ser perdida por causa do enrolamento, por causa das perdas ômicas. A gente vai ver que é, aqui entra 9,5 e sai 8,5, ou seja, nessa etapa aqui, mais especificamente nessa resistência, são perdidos 1 kW, beleza? Mas a parte que importa é essa primeira parte aqui. Por quê? Ele quer que a gente determine a resistência do estator. Tá, e como é que a gente vai determinar essa resistência do estator? Ora, ele informou que a corrente de linha é 100 amperes. Em delta, a gente teria que pegar essa corrente e transformar para uma corrente de fase. Como eu considerei um modelo estrela, a corrente em linha é igual à corrente de fase e facilita essa análise inicial. Então, de cara a gente sabe que a potência consumida, lembrando, tá? Isso é um motor trifásico. Então a potência não é simplesmente R1 vezes a corrente de fase, é 3 vezes R1 vezes a corrente de fase ao quadrado, tá? Faltou o quadrado da última vez que eu falei. Então, quem é a minha potência consumida em R1? É 10K menos 9,5K, tá certo? Então, 10K é a potência de entrada, 9,5 é a potência que conseguiu ser transferida pelo hidroferro, ou seja, a parte de 0,5 kW foi drenada ali, foi perdida naquela resistência do primário, tá certo? Então, eu vou ter 500 watts é igual a 3 vezes R1 vezes a minha corrente de fase ao quadrado, que vai dar 10.000. Então, se eu passar dividindo, e esse 3 também vai passar dividindo, eu vou ter que minha resistência Y, R1Y, é 5 sobre 300 ohm. E aí, se eu quiser transformar isso em delta, basta eu pegar o valor de RY e multiplicar por 3. Então, eu vou achar aí que minha resistência vale 0,05 ohms e o gabarito, portanto, é a letra A. Muito bem, pessoal. Questão número 34. Devido às suas características de funcionamento, o motor de indução trifásico, MIT, é conhecido como transformador rotativo, tendo em vista que a tensão de seu rotor é induzida pelas correntes de armadura que circulam o estator do motor. Com relação ao motor de indução, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor, quando esse está operando em sua velocidade nominal. Segundo, a frequência de tensão induzida no rotor vale zero quando o rotor do motor é bloqueado. E terceiro, as perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade. E aí, quais dessas são verdadeiras? Gente, vamos lá. Avaliando de uma por uma, tá certo? Ele fala que a frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando esse opera na sua velocidade nominal. Para isso, né, para responder isso, a gente tem que conhecer bem o conceito de escorregamento. Vamos lá, entenda que escorregamento é o seguinte, tá? E pense nisso aqui como sendo o campo do estator, tá certo? E pense nisso aqui como sendo os enrolamentos do rotor. O que acontece? Quando eu estou na velocidade síncrona, veja que o vetor do campo do estator roda na mesma velocidade que as malhas, né, vamos botar assim, que as espiras do rotor. E o que é que isso vai fazer? Tá vendo que na prática não tem variação, é como se ele estivesse parado, não tem variação de tensão, se eu não de fluxo e portanto não tenho tensão induzida. Se eu não tenho tensão induzida, significa que o meu escorregamento ele é zero, ou seja, eu não tenho deslizamento relativo entre as espiras do meu rotor e o campo magnético do meu estator. E o que é que isso vai provocar? Justamente, eu não vou ter tensão induzida. O que é que ele afirma? A frequência da tensão induzida do rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando ele está em sua velocidade normal. O que acontece? Quando o rotor está na velocidade normal, ele está na velocidade que é praticamente síncrona. Se ele está na velocidade que é praticamente síncrona, o escorregamento é muito pequenininho, que vai fazer com que a minha tensão induzida seja muito pequena. E mais, a minha frequência do rotor, a minha frequência elétrica da corrente dentro do rotor, vai experimentar uma frequência relativa, dada justamente pela diferença entre a minha frequência síncrona e a frequência de rotação mecânica do meu rotor. Tá certo? Então, na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais próximo da rotação síncrona, menor vai ser a frequência induzida no meu rotor. Agora,
Quando eu tenho o rotor bloqueado, a minha frequência induzida ela é igual à frequência síncrona. Então a primeira é falsa, tá? E a gente escreve isso justamente por essa relação aqui, tá bom? A minha frequência induzida dentro do rotor, minha frequência elétrica induzida dentro do rotor, é igual ao escorregamento vezes a minha frequência síncrona. Quanto mais próximo o meu rotor estiver da velocidade síncrona, menor, mais próximo de zero vai ser o escorregamento e mais próximo de zero vai ser essa frequência do rotor, o que faz com que a primeira seja falsa. Daí a gente arrisca a letra A e a letra D. Vamos agora para a segunda. A frequência da tensão induzida no rotor vale zero quando o rotor do motor é bloqueado. Não, gente, a explicação é exatamente a explicação que parte dessa aqui. A frequência da corrente induzida é igual à frequência da tensão induzida, tá? Mas aqui eu usei a parte de. Eu fui um pouco mais, assim, mais explicativo. Mas a ideia é a seguinte: se eu estou com o rotor bloqueado, o meu escorregamento, minha velocidade do rotor é zero e meu escorregamento vale um. Então minha frequência do rotor é igual à frequência síncrona. A ideia básica é essa, tá? E como é que eu coloquei isso? A gente sabe que é R, que é a minha tensão induzida no rotor, é proporcional ao meu escorregamento. Se eu tenho o rotor bloqueado, meu escorregamento é igual a 1. E, portanto, a minha tensão vai ser o valor da tensão normal, né, do rotor bloqueado, vezes 1. Já se o meu escorregamento, se meu rotor está na velocidade síncrona, escorregamento é zero, minha tensão induzida vale zero, tá? Isso, inclusive, é a razão pela qual o motor assíncrono ele nunca consegue rodar na velocidade síncrona. Por quê? Se ele tem tensão igual a zero, ele tem corrente igual a zero. Se ele tem corrente igual a zero, ele tem campo magnético igual a zero no campo do rotor. Se o campo magnético do rotor é igual a zero, o teu torque induzido é igual a zero, e isso faz com que você não tenha torque, tá? Ali entre eles e você não tenha rotação. E aí o rotor começa a desacelerar e aí começa a surgir o torque. Então a velocidade de equilíbrio do motor de indução, ele é sempre algum valor abaixo da sua velocidade síncrona, que é justamente essa característica do escorregamento nominal de operação, tá certo? Bom, muito bem. A terceira questão. Ele afirma que as perdas do circuito do rotor são variantes com a velocidade, e isso está perfeito. Como é que a gente determina as perdas do circuito do rotor? A gente sabe que as perdas do circuito do rotor se devem à resistência R2. Ah, mas é a resistência R2 sobre S que a gente tem aqui embaixo, tá? Primeiro, ou é um ou é outro. Se eu estou com o meu R2 separado aqui, aqui na verdade é 1 menos S sobre S vezes R2. Se eu quiser pegar isso e juntar com isso aqui embaixo, eu vou ter a minha resistência. Aí eu vou apagar isso aqui e eu vou ter minha resistência R2 sobre S. Beleza? Bom, o que é que isso significa? Significa que eu tenho que calcular a minha corrente que circula no meu. Eu preciso calcular a corrente que circula no meu rotor. Essa corrente que circula no meu rotor é a tensão induzida dividido por Jx2 mais R2 sobre S. E se eu quiser calcular a potência, basta eu pegar o módulo de I2 ao quadrado e multiplicar por 3 vezes R2 e eu calculo as perdas. E eu quero que você observe o seguinte: a, a minha corrente depende de S. De que modo? Se eu aumento S, eu reduzo esse cara. Se eu reduzo esse cara, eu aumento a minha corrente. É isso mesmo, eu aumento a minha corrente. É isso mesmo. Se eu aumento o meu escorregamento, eu reduzo essa fração. Se eu reduzo essa fração, tá? Eu estou reduzindo esse cara e, por consequência, eu estou aumentando a minha corrente. Eu tinha trocado ali a direção, tá? Se eu estou aumentando a corrente, eu estou aumentando as perdas, tá? Agora, se eu estou numa situação de escorregamento muito baixo, esse cara aqui é muito grande, é muito pequeno, muito próximo de zero. Isso aqui fica muito grande e a minha corrente vai ficar muito pequena. Se minha corrente ficar muito pequena, as minhas perdas como um todo ficam muito pequenas. Perdas do rotor, pelo menos. E isso vai fazer com que a terceira seja verdadeira. A potência, as perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade, porque depende da frequência induzida dentro do rotor. Então, com isso a gente já elimina a letra E e a letra B e sobra pra gente que o gabarito é a letra C. Sabendo-se que o número de espírios da bobina do estator e do rotor são respectivamente 500 e 100, a corrente de fase do rotor em amperes é aproximadamente quanto? Gente, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, a gente precisa entender como é que vai funcionar, tá? Porque pode gerar o bug na cabeça de alguns que agora ele deu a relação de transformação aqui do meu motor de indução. E geralmente a gente não está acostumado a trabalhar com isso. A gente só trabalha com o rotor, o circuito do rotor refletido no primário. Mas na verdade a gente tem que lembrar que, principalmente se eu tiver num motor de indução
Com o rotor bobinado, eu vou ter uma relação de transformação igual ao transformador. Claro, o construtor do motor pode fazer com que o motor tenha relação 1 para 1, mas nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é preferível, tá? Por várias questões técnicas. Dessa forma, então, a gente vai ter que encontrar qual é o meu circuito do rotor, qual é o meu circuito de indução do rotor, tá certo? Então, para isso a gente vai fazer o rotor bloqueado. O rotor bloqueado implica em escorregamento igual a 1. Se eu tenho escorregamento igual a 1, aquele meu modelinho que eu tenho R2 dividido por S, entendeu? Isso aqui sendo 1, é essa resistência aqui é igual a R2, que seria essa resistência aqui. Então, fazendo a relação de transformação, ele alimenta 220 volts, mas isso é tensão de linha. Como ele está ligado em estrela, cada fase então vai estar recebendo 127 volts. Então, se eu tenho uma transformação aqui de 5 para 1, né, 500 para 100, corto os zeros aqui, vai ficar 5 para 1. Eu vou ter então que minha tensão aqui vai ser 127 sobre 5 volts, beleza? E aí, com isso, então com isso eu tenho uma ideia de qual é a tensão, tá? Então, se eu agora começo a reduzir meu escorregamento, eu vou. E essa tensão aqui de 127 sobre 5 vai ser proporcional ao meu escorregamento. E aí eu vou ter. Aí eu vou, entre aspas, fazer uma reflexão do primário, somente a parte do escorregamento. Eu vou ignorar, eu vou manter essa parte de transformador aqui, e vou meio que isso aqui tá entre aspas refletido para o primário, que é isso. Eu estou pegando o circuito de escorregamento em que a tensão é proporcional ao escorregamento, em que a minha reatância indutiva é proporcional ao escorregamento e que minha resistência não seria proporcional ao escorregamento, e estou deixando todos eles não proporcionais ao escorregamento, deixando só a resistência proporcional ao escorregamento. Pode ficar parecer meio confuso, mas a ideia é eu tô meio que ignorando a etapa do escorregamento e deixando como se fosse o modelo refletido para o primário, sendo que a parte de transformação de tensão eu não deixei refletido para o primário. Acho que deu para entender, tá certo? Mas basicamente é só para simplificar minha conta, para não ter que ficar fazendo muitas contas. Então o que é que vai acontecer? Como ele quer a corrente na fase do rotor, fica mais simples se eu não fizer, se eu fizer essa consideração de não refletir para o primário, tá certo? Mas, muito bem, sigamos. Então, como ele está nessa velocidade aqui, o rotor é de 4 polos, significa que minha velocidade síncrona é de 1800. Caso você tenha dúvida de como calcular, velocidade síncrona, nada mais é, no caso, velocidade síncrona, tá certo? Velocidade em RPM síncrona é 2 sobre o número de polos vezes a velocidade síncrona elétrica. Isso é para encontrar a velocidade mecânica, tá certo? Caso eu queira encontrar a velocidade elétrica a partir da mecânica, então a velocidade elétrica é só você inverter essa fração. Número de polos sobre 2. Nesse caso, como eu tenho 4 polos, 2 dividido por 4, 1/2. Se minha velocidade em RPM síncrona elétrica seria 3.600, então dividido por 2 eu vou achar 1.800. E isso vai fazer com que eu tenha um escorregamento de 1,67%. Então, substituindo aqui, né, nessa malha aqui, tá certo? A minha corrente 2 vai ser, basta eu substituir os valores que eu encontrei. Portanto, o valor da minha corrente aproximadamente aí no rotor é de 1,4 amperes e o gabarito é a letra B. Seguindo agora para a questão de número 36. Em uma linha de transmissão de um sistema elétrico trifásico, ocorreu um curto-circuito trimétrico entre as três fases. A intensidade dessa falta está condicionada às componentes de que sequência? Então vamos relembrar ali um pouquinho de componentes de sequência, tá certo? Quando eu tenho uma situação em desequilíbrio, uma situação em que surge um desequilíbrio, eu posso trabalhar com locus de neutro. Isso é um tema mais complicado que a gente aprende lá em Circuitos 2. Ou eu posso trabalhar com o teorema de Fortescue, que é a parte de circuitos de sequência, tá certo? O que é isso? Eu pego um sistema desbalanceado e trifásico, né, por exemplo, e eu consigo descrever três circuitos de sequência, positiva, negativa e zero, em que a cada fase é composta por um elemento, uma das fases desse circuito de sequência, e cada um desses circuitos de sequência são equilibrados. Isso facilita bastante o nosso trabalho e o nosso estudo de sistemas desbalanceados, tá certo? E aí eu vou ter o circuito de sequência positiva, em que é aquela fase bonitinha que a gente está acostumado, que é A, que no caso é A, B e C aqui. Eu vou ter o circuito de sequência negativa, que é A, B e C. E eu vou ter o circuito de sequência zero. O que é o circuito de sequência zero? São três fasores
todos na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, a defasagem entre eles é 360 graus, tá certo? Muito bem. Então, pá, pulando um pouco as etapas aqui, queimando um pouco as etapas, quando eu estou trabalhando com cálculo de faltas e eu tenho um determinado tipo de falta, eu posso ter os três tipos, eu posso ter dois tipos, e eu posso ter arranjos diferentes entre esses dois tipos de sequência para poder gerar, encontrar o valor correto da minha corrente de falta, tá? Nesse caso aqui, como ele fala que a minha corrente é um curto-circuito simétrico, quando você tem um curto-circuito simétrico, ou seja, equilibrado, você não tem componente de sequência nem negativa, nem de sequência zero. Então, sua sequência zero você pode ignorar, sequência negativa você pode ignorar. Então, a sua falta seria representada por eu conectar aqui os terminais do meu circuito equivalente de sequência positiva. E, portanto, a letra A está errada, não teria circuito de sequência zero. Letra B está errada, não teria circuito de sequência negativa. Letra B, D está errado porque tem positiva, mas não tem negativa. E letra E está errada porque tá dizendo que tem positiva. Tá certo, mas tá dizendo que também tem sequência zero e tá errado, tá? Então, recapitulando os tipos de falta. Se eu tenho uma falta trifásico com ou sem o terra, a minha falta ela é equilibrada e, portanto, só tenho corrente de sequência positiva. Se eu tenho uma falta monofásica com terra, eu vou ter os três circuitos de sequência e mais. Eles vão estar ligados em série, tá certo? Eu vou ter o circuito de sequência positiva em série com de sequência negativa, em série com de sequência zero, tá? E por quê? Porque quando eu tenho faltas que envolvam o terra e que eu tenho circulação de corrente pelo neutro, pelo caminho de neutro, ou caminho de terra, que seja, eu tenho ali sequência negativa, sequência zero. Se eu não tenho neutro, eu não tenho sequência zero, beleza? Se eu não tenho contato com o chão, ou então corrente circulando pelo chão, eu não tenho sequência zero. Tá? A gente vai ver isso também na falta bifásica. Eu tenho duas opções de falta bifásica: bifásica com chão e bifásica sem chão. Quando eu tenho falta bifásica com chão, eu tenho duas fases dando corrente para o chão e essa corrente vai retornar pelo neutro. Isso vai fazer com que eu tenha corrente de sequência positiva, negativa e zero. E mais, elas vão estar arranjadas em paralelo. Eu vou ter a corrente de sequência positiva em paralelo com a sequência negativa, em paralelo com a sequência zero. Beleza? Já quando eu tenho falta bifásica sem terra, que é quando uma corrente sai de uma fase e vai voltar circulando pela outra, eu vou ter aqui um caso eh, de falta que não envolva o de sequência zero. Então, a minha corrente, no caso, eu vou ter circuito de sequência positiva e de sequência negativa ligados um em série com o outro, mas sem sequência zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, como a falta era simétrica, como o curto-circuito era simétrico, o gabarito letra C, você só tem sequência positiva da impedância vista do ponto de falta. Pessoalzinho, questão de número 37. Vamos lá. A figura ao lado representa uma linha de transmissão de energia elétrica com três fases e a referência de terra. Sabe-se que a equação matricial que relaciona os componentes simétricos com seus respectivos fasores, na situação de um curto-circuito, é dada por essa equação aqui. Essa falta refere-se a que tipo de curto-circuito? Gente, então agora, antes ele pedia para a gente, sabendo qual era o tipo de curto, encontrar as sequências. Agora ele deu o diagrama, a equação aqui da transformação entre fase e sequência, em que é que a gente determina o tipo de falta. Então, primeiro, vamos ver como é a matriz de transformação. Tá? Esse alfa aqui é um elemento que é uma rotação de 120 graus. 120 graus. O alfa ao quadrado, se eu pegar eles dois, vai ser uma rotação ou de 240 graus, que por sua vez é numericamente igual a uma rotação de menos 120 graus. Beleza? Então, essa é a transformação inversa, tá? Agora está meio fora de ordem. A ordem que a gente está acostumado é a seguinte: sequência zero, a corrente de sequência zero, corrente de sequência um e corrente de sequência 2, ok? Aí, isso vai ser igual a 1/3 vezes. A minha matriz aqui é 1, aqui é 1, e aqui vai ser alfa, alfa ao quadrado e alfa. Tem uma razão de ser, tá certo? E aqui é a corrente IA, IB e C. Tem uma razão de ser dessa forma, mas não vamos perder muito tempo explicando. Caso eu queira agora transformação direta, ou seja, eu vou transformar meus elementos de sequência em corrente de fase, deixa eu botar aqui B e C, eu apago esse 1/3. Essa estrutura eu mantenho praticamente toda, que eu vou ter I0, I1 e I2, sendo que o que é que vai trocar? Esses aqui. Quem vai estar ao quadrado agora são esses dois. Muito bem, pessoal. Mas voltando para a situação anterior, que é a situação do nosso interesse aqui, para a gente discernir o que é que está acontecendo. Então, aqui é I0, I1, I2, e aqui é IA
e B e C. Beleza, pessoal. Percebam que é como se eu tivesse pegado essa coluna aqui e colocado aqui no lugar dessa e subido essas duas colunas, que é o que aconteceu. Ó. Essa coluna aqui refere-se a essas duas aqui. Quando eu faço isso, eu não posso fazer isso somente aqui dentro da matriz. Eu tenho que fazer isso também aqui. Ou seja, é como se eu tivesse pegado essas duas correntes e subido aqui para cima e essa corrente descido. Da mesma forma, eu peguei essas duas correntes e subi, e eu peguei essa corrente aqui e desci. Em outras palavras, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, a gente vai ter que a gente vai ter a seguinte situação. Essa corrente aqui, na verdade, equivale a IA. Essa corrente aqui equivale a IB. Ou, desculpa, equivale a IC. E essa corrente aqui equivale a IB. Consigo identificar isso também justamente por causa desses aqui, tá? O 0 está na mesma linha do IA. O 1 está na mesma linha do IB. E o 2 está na mesma linha do IC. Legal. E o que é que isso nos diz? Nos diz o seguinte, tá? Na fase IC, ou seja, nessa fase, eu vou estar percorrendo uma corrente que eu vou chamar de IB, tá? IBzão. E na fase IA, tá certo? Na fase A, eu vou estar percorrendo uma corrente menos IB. Ora, se aqui é IB, então menos IB é no sentido contrário. E veja, se tá indo IB por uma e voltando IB por outra, tem que haver uma conexão aqui. Ou seja, na verdade, se eu tenho uma falta bifásica, tá certo? Então, ó, uma fase é a Terra, falso. Uma das fases é a Terra através de impedância, falso. Duas fases, perfeito. Três fases, falso. E três fases através de impedância, falso. Gente, vamos lá falar de cada uma dessas alternativas, tá? A correta é realmente com duas fases. E, agora, e se eu tivesse três fases em uma Terra? Aí, essa minha corrente aqui seria diferente de zero. Se eu tivesse três fases envolvendo a Terra, não poderia ser assim, beleza? E se eu tivesse uma única fase? Se eu tivesse uma única fase, eu teria, por exemplo, aqui seria zero, e aqui seria uma corrente e de falta, tá? E se eu tivesse agora três fases? Se eu tivesse três fases, aqui a minha... Oh, desculpa, perdão. Como aqui é IA, né? Por exemplo, imagina que a falta é somente na fase A. Se a falta fosse somente na fase A, aqui seria diferente de zero, e aqui seria igual a zero, e aqui seria igual a zero. Se a minha falta fosse trifásica, eu teria correntes equilibradas, somente mudando a defasagem, iguais, mas mudando a defasagem aqui. Então aqui seria A e A, por exemplo, não, minto. Aqui seria IA 0 graus, por exemplo. Aqui seria IA menos 120 graus. E aqui seria IA mais 120 graus. Essa ordem. Não, opa, troquei. Menos e aqui é mais, tá? Eu tenho que lembrar que aqui na verdade é o B, né? Porque tá com a ordem trocada. Aqui é o C e aqui é o A. Beleza? Essa ordem é justamente por causa para a gente poder respeitar a defasagem de corrente, tá? Então, ainda assim, como estaria equilibrado, beleza? Como eu teria uma soma equilibrada, tá? A minha corrente, eu somente teria corrente de sequência positiva. Minha corrente de sequência zero seria zero. Minha corrente de sequência negativa seria zero também. Então, mas já tivemos muita divagação aqui, muita digressão. Então vamos continuar. IC não participa da falta e as correntes IA e IC, no caso, desculpa, IB não participa da falta, perdão, e A e C possuem o mesmo módulo, indicando que a corrente flui integralmente de C para A, ou seja, confirmando que o nosso gabarito é a letra C. Show, vamos seguir em frente então, questão de número 38. Em uma linha de transmissão de um sistema elétrico trifásico, ocorreu um curto-circuito entre uma fase e a Terra. Então, curto-circuito entre uma fase e a Terra, curto-circuito monofásico. A tensão de Thevenin de sequência positiva no ponto em que ocorre a falta é igual a 0,9 PU. E as reatâncias de Thevenin de sequência positiva, negativa e zero, vistas do ponto de falta, são iguais a 0,45, 0,45 e 0,3 PU, respectivamente. Sabendo-se que no setor onde ocorre a falta, as bases são iguais a 20 MVA e 100 kV, a corrente de falta em amperes é igual a quanto? Gente, de novo, a gente já sabe que quando eu estou trabalhando com sequência, com falta monofásica, eu tenho que interligar os, ah, os circuitos em série, beleza? E calcular minha corrente. A minha corrente vai ser compartilhada pelas três correntes, pelos três circuitos, tá certo? Então, isso vai ficar dessa forma. Para eu calcular isso aqui, basta eu resolver. Isso aqui virou uma única malha. Então, minha corrente
IA0, minha corrente de sequência zero, é a minha tensão dividido pela minha impedância total, que vai dar menos J 0,75. Gente, meu objetivo aqui não é calcular o valor do fasor, mas sim o módulo, tá certo? Quando a gente está trabalhando com cálculo de faltas, o objetivo da gente é determinar o módulo da corrente, porque é isso que vai ser usado para dimensionar a proteção. Então, eu preciso calcular quem é a minha corrente de base, e ela vai valer 200 raiz de 3, 200 sobre raiz de 3 ampere. Então, se eu quiser calcular minha corrente de sequência zero, basta eu pegar minha corrente em PU e multiplicar por esse cara aqui, eu vou achar que ela vai valer 150 sobre a raiz de 3 ampere. E aí, a gente tem que vir agora para a transformação. Como é que eu pego minha corrente de sequência e transformo para minha corrente de fases, para as minhas correntes de fase? Basta eu usar a matriz de transformação, a transformação direta, né? Em que todas aqui de sequência, IA0, IA1 e IA2, são iguais. Por quê? Porque estão conectados em série. Dessa forma, como eles estão conectados em série, a gente vai ter, quando a gente fizer aqui a transformação, a gente vai ter IA0 mais IA0 mais IA0, que é essa coluna aqui. Aqui eu vou ter IA0 vezes 1, mais IA0 vezes 1, 120, menos 120 graus, e IA0 vezes 1 mais 120 graus. Eu vou estar somando três correntes equilibradas. Então, a soma desse cara aqui vai ser igual a zero. E a desse cara aqui vai acontecer a mesmíssima coisa, vai ser igual a zero. Então, e B e C não vão ter corrente de falta. O único que vai ter corrente de falta é a minha corrente IA. E a minha corrente de falta IA vai valer 3 vezes IA0. Então, é pegar 3 vezes 150 sobre raiz de 3, que vai dar 450 sobre raiz de 3. Infelizmente, quando você fosse olhar aqui, não teria gabarito. Provavelmente o que aconteceu é a banca, ao invés de considerar vezes 3, considerou dividido por 3. E aí daria a letra B, o gabarito. Mas nesse caso, a gabarito correto dessa questão seria anulado. Pessoal, nos encaminhando agora para o final desse bloco 1, vamos com a questão 39. A teoria que envolve as componentes simétricas de um sistema trifásico preconiza que a sequência ele vai fazer algumas assertivas. Letra A. A sequência zero é composta por três fasores defasados de 120 graus na mesma sequência do fasor original. Letra B. A sequência positiva é composta por três fasores defasados de 120 graus na sequência contrária à do fasor original. Letra C. A sequência positiva é composta por três fasores defasados de 120 graus na mesma sequência do fasor original. Letra D diz que a sequência negativa é composta por três fasores na mesma fase. E a letra E diz que a sequência negativa é composta por três fasores defasados de 120 graus na mesma sequência do fasor original. Vamos lá lembrar, vamos lá lembrar o que é cada coisa, tá? Sequência positiva. A sequência positiva, você tem a seguinte ordem, sempre na seguinte ordem, tá? A tensão A da fase A, 120 graus no sentido horário, tá certo? Ou seja, menos 120 graus, você tem a tensão B, e 120 graus no sentido anti-horário, em outras palavras, mais 120 graus, você tem a tensão VC. Isso é a sequência positiva. Quando a gente estiver trabalhando com sequência positiva, é sempre isso. E todas as fases que a gente vai trabalhar, quando a gente vai trabalhando com problemas comuns, problemas de sistema equilibrado, eles sempre vão estar em sequência positiva. Por que adotou sequência positiva? Porque sim. Mas a adoção, a utilização de sequência positiva é o padrão dessa forma. Então, a sequência positiva é a sequência que tem a mesma sequência de fase do circuito original. Com isso, a gente já fecha que o gabarito é a letra C. Tá? É composta por três fasores defasados de 120 graus na mesma sequência do fasor original. Perfeito. Vamos agora para a sequência negativa. Sequência negativa, você trocou o B pelo C. Ou seja, agora quando você andar 120 graus no sentido horário, isto é, menos 120 graus, você vai encontrar a fase VC. E quando você andar 120 graus no sentido anti-horário, isto é, mais 120 graus, você vai encontrar a fase VB. Já no de sequência zero, você vai ter o seguinte: cada fase vai estar defasada da outra de 360 graus. Então, se eu quiser encontrar VA, eu tenho que andar 360 graus no sentido anti-horário, ou no sentido horário, ou seja, menos 360 graus. E se eu quiser encontrar VC, eu tenho que pegar VA e andar mais 360 graus no sentido anti-horário. E aí a gente vai ter que
eles vão estar sempre na mesma fase. Então, com isso, a gente já consegue ver quais são os erros, né? Zero é composto por três fasores defasados de 0 graus, ou 360 graus, que é a mesma coisa. Letra B é positiva, é a sequência é composta por três fasores defasados na sequência do fasor original. Aqui ele fala na sequência contrária. Falso, tá certo? Positiva, a gente já viu que era o gabarito. Letra D, negativa é composta por três fasores de mesma fase. Falso, isso é sequência zero. E letra E, é negativa é composta por três fasores defasados de 120 na sequência contrária. Ele colocou aqui da mesma sequência. Então, de novo, fechando que o gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Chegamos aí à última questão do bloco 1, ok? Esse bloco 1 ele vai versar pela parte de elétrica mais, assim, linhas de transmissão, mais circuitos, mais eletromagnetismo. E aí o bloco 2 ele vai começar a versar sobre outros assuntos. Vamos encerrar aqui o bloco 1 e no próximo vídeo nós iniciaremos o bloco 2. Questão de número 40, para a gente encerrar. Em um determinado setor de um sistema elétrico, onde se encontra uma linha de transmissão de 500 ohms, adotaram-se como bases a tensão de 200 kV e a potência de 4 MVA. A impedância dessa linha de transmissão em PU é igual a quanto? Questãozinha simples, tá? Da parte de impedância, de base de IPU e tal, que é o seguinte: para eu achar a impedância em IPU, eu preciso achar a minha impedância de base. Como é que eu calculo a minha impedância de base? Eu pego a minha tensão de base ao quadrado e divido pela minha potência de base. Beleza? Então, minha tensão de base ao quadrado, né, é 200K ao quadrado, dividido por 4M, tá certo? 4M é 4 mega, ou 410 a sexta. 4K é 10 a terceira. Então, o que é que vai acontecer? K ao quadrado vai cortar com M, né? 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta. E aí eu vou ficar com 200 ao quadrado dividido por 4, que vai dar 10 quilômetros. Então minha impedância de base é 10 quilômetros. O que é que isso vai me dar? Para eu encontrar a impedância PU, basta eu pegar os 500 e dividir por 10.000 e eu vou achar 0,05 PU. Gabarito, portanto, letra A. Então tá aqui o gabarito para vocês tirarem o print, tentarem resolver sozinho. Essa prova tem disponível na internet, então tentem resolver essa prova por conta própria e vejam quais são os acertos, quais são os erros. Tentem fazer a prova como um diagnóstico da própria aptidão de vocês com relação aos temas, tá? É importante vocês conhecerem quais os, se você está tentando fazer Petrobras, é importante conhecer qual o bloco que é a sua maior dificuldade, para que você consiga trabalhar esse bloco que você tem mais dificuldade, para justamente conseguir se diferenciar dos demais, ok? Então, com isso, encerramos o vídeo de hoje. Voltaremos no próximo vídeo com o bloco 2. Até logo!